A disparidade é muito grande e aqui não tem muita enrolação não, Fábio Evandro. A gente vai na aba de handicap e eu até acho que, tipo assim, eu esperava até um lado menor do Porto, tá? Podia estar até abaixo de 1.1, não descartaria. Portugal, Matheus Montenegro. Para falar do campeonato português, temos aí o Porto contra o Estrela Amadora, Matheus, mais que joga a Liga Profissional. Perfeito, é um time profissional, né? Diga-se de passagem que é o nome da equipe apenas, né? Cartela na tela aí, vamos dar uma olhadinha nas informações para esse confronto, por favor, Segunda, 5h15, né, da tarde, ali no Estádio do Dragão, a Casa do Dragão, que é a casa do Porto, não é isso? Sim. Muito bem, vamos à 14ª rodada aí da Liga Portuguesa. Vamos para a classificação, Matheus, porque o Porto já não é aquele Porto, né? Cara, assim, a grande questão que eu destaco do Porto é que os outros times estão muito bem, né? A gente viveu ali um bom período nos anos 2000, pode dizer que o Porto dominava, ele dominava o futebol português. Hoje já não é bem assim. O Sport, inclusive, viveu um momento muito ruim, né? Ele viveu uma seca muito grande, que Porto e Benfica eram quem dominavam ali, e o Sport deu essa crescida, é atual campeão, né? Com a campanha muito boa do Rubem Amorim, que saiu e foi pro Manchester United, e agora tá fazendo uma campanha absurda também, né? Tem um dos melhores atacantes da atualidade, que é o Gyökeres, o Sport. Mas enfim, o foco aqui é o Porto, né? O time tá ali em terceiro lugar. A grande questão é que ele já tem um jogo a mais do que o Benfica, por exemplo, tá? Então, assim, a gente pode considerar aí que ele não tá com a mesma pontuação do Benfica, ele tá atrás ali dos seus dois maiores rivais. A grande questão é, esses três times, eles sobram em relação aos demais do Campeonato Português. O Estrela Amadora, por exemplo, ele é apenas o 13º colocado com 12 pontos. E pra gente ter uma ideia de parâmetro, o Estrela Amadora, quando jogou contra o Benfica fora de casa, tomou um 7-0. Então, assim, disparidade bem grande do Porto para o Estrela. É isso, vamos para os confrontos recentes, né? O Porto que jogou pela Liga Europa nesse meio de semana e venceu, né? O como é que é? Tente. Não vou falar, não. É o Midtjylland. Eu acho que é isso. Midtjylland. É da Dinamarca, né? É da Dinamarca. Midtjylland. Da Dinamarca. Quem joga lá é... Cara, eu nem sei se tá lá ainda. O Marrone, ex-Vasco, ex-Atlético Mineiro. Achava que era das duplas. De Bruno. É amigo de Bruno. Bruno tá lá não, eu acho. Tá. Bom, 2-0 aí no time dinamarquês, né? Sim, acredito que sim. Se não for, é Noruega... É um país nórdico, mas é Dinamarca, com certeza, tá? Aí empatou com o Famalicão, né? Tropeço aí venceu o Casa Pia, eu gosto muito dos nomes do time português. Muito bom, muito bom. Empatou com o Anderlecht Liga Europa. Teve um momento ruim de 3 derrotas. Moreirense, né? Perdeu pro Moreirense, perdeu pro Porto, aí perdeu pra Lazio na Liga Europa. Perdeu pro Benfica. O Porto perdeu pro Benfica. Perdeu para Lazio também, a equipe do Porto. Agora é o seguinte, o que eu gostaria de destacar é, ele teve essa sequência de 4 jogos sem vencer, mas os 4 foram fora de casa, tá? Em casa, o Porto é um time que tem sido avassalador nessa temporada, não perdeu nenhum jogo em casa ainda. A gente observa aí, o começo da temporada foi muito bom do Porto, tá? Olha, boa parte dos jogos aí, ele vence em casa e vence marcando pelo menos 2 gols e não sofre gol também, tá? É um time que dentro de casa ele é muito bom. Ó, inclusive olhando a tabela de classificação, só pra gente ter aqui, um parâmetrozinho, o Porto ele é o vice-líder atuando em casa, 7 jogos, 7 vitórias e 17 de saldo. Muito bem, vamos ver agora os confrontos do Estrela Amadora, né? Que é o time que tá na parte de baixo, mas vem de vitória contra o Arouca. Sim. Ex-jogador do Santos, né? Que agora é um time. O Fluminense. Cresceu na vida. Sim, cresceu na vida. De jogador para um time. Aí perdeu pro Farense, perdeu pro Benfica, 7-0. E 5-1 do Sport. E esses dois jogos aí são um parâmetro bom, né? E foi bom porque foram os dois fora de casa. Então a gente parametriza um pouquinho, por isso uma vitória tranquila se espera aí a favor do Porto. É isso, então vamos pro nosso momento Bet Nacional, mas as odds, Matheus Montenegro, não ajudam, né? Tem que procurar uma goleada aí. Mas é de se esperar, né? Odd 1.13, a disparidade é muito grande e aqui não tem muita enrolação não, Fábio Evandro. A gente vai na aba de handicap e eu até acho que, tipo assim, eu esperava até um odd menor do Porto, tá? Podia estar até abaixo de 1.1, não descartaria. Então, a gente acaba enxergando o valor aqui no handicap menos 2 a favor do Porto, odd 1.66, muito boa essa aqui. Seguinte, o Porto ele tem que vencer por 3 ou mais gols para ser green. A gente acredita que isso vai acontecer com certa tranquilidade. O Benfica venceu por uma diferença de 7, o Sport venceu por uma diferença de 4, o Estrela Amadora, né? Então, a gente acha que o Porto deve vencer em casa por pelo menos 3 gols. Mas, se só vencer por 2 gols, ainda é reembolso, a gente tá protegido, tá? Então, acaba sendo uma opção maravilhosa, a melhor dessa segundona, diga-se de passagem. Por isso, selo Hotbet, porque essa é a melhor aposta da segunda e a gente vai com R$100 nela. É bem segura, boa odd aí para a equipe do Porto conseguir vencer aí com certa tranquilidade o Estrela Amadora, time que está na parte de baixo ali na classificação do Campeonato Português. E com essa partida a gente chega ao final, tá, dessa edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no nosso Instagram, @TVBetOficial, e vai no nosso site, tá? tvbet.com, lá tem mais conteúdos para você, apostador. Não é isso, Matheus Montenegro? Isso mesmo, Fábio Hermano. Tamo junto, muito obrigado pela paciência e audiência de todos vocês. Forte abraço.